Pessoal, antes de começar aqui a terceira parte, a segunda parte, nós fizemos vários apontamentos importantíssimos. Nossa, vários apontamentos importantes que daí aquele que ou aquela acadêmico não consegue acompanhar, acaba se desestimulando, aí diz que direito empresarial é chato, é não sei o que, não consigo. Não é isso. Volto a dizer, é rico em detalhes, tá? Veja, aquele que vai ao seu escritório e quer abrir uma empresa, mas não quer dividir com ninguém, não quer ter sócio. Ele tem duas opções: ser empresário individual, tá? Ou ser empresa individual de responsabilidade limitada. Então você vai ter que botar essas duas cartas na mesa para o seu cliente. Olha, você não quer ter sócio, você tem dinheiro, tem capital, já tem um lugar para abrir a sua empresa, você sozinho, sozinho eu quero, beleza. Você tem duas opções, ou ser empresário individual, ou ser empresa individual de responsabilidade limitada. Qual é a diferença entre as duas? Você vai assessorar o seu cliente ou a sua cliente, vai dizer, olha, empresário individual, você vai ter que o seu patrimônio pessoal e o da sua empresa vai ser uma coisa só. Você vai ter um CPF, você não vai ser pessoa jurídica, você vai ser pessoa física. A Eireli, você vai ser uma empresa individual de responsabilidade limitada. Você vai ter um CNPJ e o seu patrimônio não vai se misturar com o da empresa, tá? Se tiver algum problema na empresa, o patrimônio da empresa responde. Se você optar pela Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, se você tiver um problema devendo o teu carro, por exemplo, não vai atingir o patrimônio da empresa. Agora, empresário individual, que é o tema do nosso encontro, continuando, né? É o terceiro encontro. O empresário individual, olha, se você tiver algum problema, tanto na empresa quanto na sua parte pessoal, com uma coisa, algo que você comprou, como o carro financiado, o patrimônio é um só, o seu se mistura com o da empresa. Atentem que IPC, você tem que se registrar. Olha a casca de banana. O empresário individual, ele tem que se registrar onde? Na junta comercial. Até aí, algum problema? Nenhum. Só que será obrigado, né, se inscrever aonde? Na Receita Federal. Essa inscrição do empresário individual na Receita Federal vai gerar o quê? Um CNPJ. Mas esse CNPJ aí é para efeito tributário de imposto de renda. Não, ele não se torna uma pessoa jurídica. Mesmo ele, o empresário individual que faça o registro no REPEN, o REPEN, Registro Público de Empresa Mercantil, não lhe dá o status de pessoa jurídica. Então é isso que a gente tem que entender, tem que estar sempre lendo, revisando, vai fazer prova da OAB, vai fazer concurso público, direito comercial, detalhe. Você tem que registrar na junta comercial. Será obrigatório que o empresário individual também faça obrigatoriamente inscrição na Receita Federal. Lá vai gerar, empresário individual, vai gerar um CNPJ. Só para efeito de arrecadação de impostos, efeito de imposto de renda, tá? Apenas para fins tributários, ou seja, uma questão de pagamento de tributo vai ter uma equiparação com pessoa jurídica, mas ele não é pessoa jurídica, tá ok? Então vamos partir dessa premissa que se ele, como empresário individual,
optar por uma segurança, né? Ou seja, meu patrimônio ser independente do patrimônio da minha empresa, aí a empresa individual não vai poder, porque é uma coisa só. Mas a EIRELI, a legislação te dá essa brecha. Você não quer ter uma sociedade, porque a sociedade é pessoa jurídica, limitada, porque vai separar o bem dos sócios do bem da empresa. Ah, mas eu sou empresário individual, mas eu sou sozinho, eu não quero abrir com ninguém. Então, a EIRELI é melhor para o seu perfil. A EIRELI é empresa individual, uma empresa com uma pessoa só, de responsabilidade limitada, onde o seu patrimônio pessoal não vai se confundir com o patrimônio da empresa. É o melhor para você. Só que tem detalhe, apesar de não haver a criação de um novo ente, no caso da EIRELI, e termos apenas uma personalidade jurídica, há o entendimento de que deve ser observada a subsidiariedade prevista no artigo 1024. O artigo 1024 do Código Civil nos diz o seguinte: os bens particulares dos sócios, sociedade empresária, falou sócios, sociedade empresária, não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Ou seja, primeiro vai o bem da empresa, depois do sócio, ok? E é o caso também da EIRELI. Há o entendimento que deve ser observada a subsidiariedade prevista no artigo 1024 do Código Civil. Isto é, quer dizer que, se estiver sendo cobrada uma obrigação referente à atividade empresária, quando da execução de algum débito, primeiro deve ser penhorados os bens ligados à empresa, isto é, que estão registrados no CNPJ, para depois, caso não haja patrimônio suficiente, faça a constrição judicial dos bens particulares do empresário. O que é constrição judicial? Ela está lá, artigo 862, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Constrição é o modo pelo qual o titular da coisa perde a faculdade de dispor livremente dela. Ele não vai poder vender, emprestar, enfim. Não vai poder se dispor livremente. É o meio pelo qual o titular é impedido de alienar e vender a coisa ou onerá-la de qualquer outra forma, ou seja, colocar algum gravame em alguma coisa. São exemplos de constrição judicial: a penhora, o arresto, o sequestro, entre outros. Ok? Então é o seguinte, esse entendimento foi um objeto até da primeira jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: quanto às obrigações decorrentes de suas atividades, o empresário individual, tipificado, como a gente já sabe lá no artigo 966 do Código Civil, responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração da sua atividade, tá? Atividade econômica, empresarial econômica, óbvio, nos termos do artigo 1024 do Código Civil, esse que eu acabei de ler. Como foi falado, como eu já comentei sobre isso, por ter tratamento diferenciado, o empreendedor rural, para ser empresário rural, é diferente, tá? O empreendedor rural só será considerado empresário se fizer a sua inscrição na junta comercial. Se não for empresário rural, não tem problema nenhum. Ele vai ser considerado empresário, mesmo não estando inscrito na junta. A única diferença é que essa pessoa que não é empresário rural, que não fez inscrição na junta, mas está exercendo comércio, ele está exercendo a atividade empresarial de forma irregular. Aí que está o detalhe. Ah, eu sou empresário, não sei o quê, mas não fiz inscrição na junta. Não tem problema. Você só está exercendo a atividade de forma irregular. Por quê? Porque para você que não é empresário rural, o fato de você se inscrever na junta, ela tem um efeito declarativo, tá? Só vai declarar que você é um empresário, está regular, está pagando em dia, tudo certinho, cumpriu os seus trâmites. Ah, você está... É a mesma coisa, acontece muitas vezes. A pessoa abre uma firma, entre aspas, de boca ali e tal, não tem nem contador. Né? Depois que vai tendo o lucro, ele vai tentar regularizar. Porque no Brasil é assim, primeiro você compra a moto, depois você vai atrás da carteira de moto. Ah, mas eu tenho carteira de motorista. Pô, carteira de motorista é carteira de motorista. Carteira de moto... Acontece muito aí, qualquer interiorzão aí tem aí, qualquer interior do país, a pessoa compra moto, primeiro compra moto, para depois carteira de moto. Né? Mesma coisa, você é empresário, ou seja, você exerce atividades empresariais.
mas você não está registrado na junta, ou seja, você é um empresário irregular. Já o empresário rural é diferente. Ele tem que se registrar na junta comercial, porque lá, aí sim é considerado empresário. Porque para o empresário rural é um caráter constitutivo e não declarativo. Para o empresário não rural, o registro na junta é declarativo. Tá? Agora, para o empresário rural, você vai dizer assim, eu sou empresário rural, você está inscrito na junta? Tô, então você porque constitui ele ser, ele autoriza ele ser alguma coisa, tá? No caso, empresário rural. Então tá. Por ter tratamento diferenciado, o empreendedor rural só será considerado empresário rural, empresário no ramo, né, rural, se fizer a sua inscrição na junta comercial. Importante ressaltar que se ele decidir fazê-lo, não terá mais nenhum tratamento diferente e passará a ter as mesmas obrigações que qualquer outro empresário, porque o efeito constitutivo do registro do empresário rural está lá preconizado no artigo 971, Código Civil 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode observar as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, RPEM, tá? Da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Ok? Uma grande novidade do Código Civil 2002 é o que acabei de ler, artigo 971 não, 978, a novidade. O empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar, ou seja, vender os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-lo de ônus real. Ou seja, artigo 978, que diz que o empresário casado, sob qualquer regime, não irá precisar de outorga conjugal, que é a outorga uxória, termo técnico jurídico, para alienar bens imóveis que integrem o patrimônio da empresa. Para isso, é importante retomar o que foi dito anteriormente e dizer que os bens que podem ser alienados, ou seja, vendidos, são os que estiverem em nome do empresário individual. Estamos na tratativa do empresário individual, ou seja, registro no CNPJ. CNPJ já falamos. CNPJ para o empresário individual é para efeito tributário, ou seja, ele foi obrigado a fazer a inscrição na Receita Federal. Ele tem que se registrar, empresário individual, tem que se registrar na junta comercial e tem que fazer a sua inscrição na Receita Federal, que vai gerar um CNPJ. O que é CNPJ? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Mesmo ele não sendo pessoa jurídica, ele é pessoa física e vai continuar pessoa física. Ele vai ter um CNPJ porque ele se inscreveu na Receita Federal, ele é obrigado a fazer isso, e vai gerar um número que é o CNPJ para efeito de imposto de renda, ou efeito de pagar tributos. Tá? Então tá, o que nós temos que nos ater aqui é a atividade rural, que tem a inscrição dele, do empreendedor rural, na junta comercial, tem um caráter constitutivo, tá? Já o empresário sem ser rural, a inscrição na junta tem um caráter declarativo, ok? Isso é que você tem que se ater nessa terceira parte aqui, tá? Beleza? Bom, uma outra temática aqui da jornada de direito comercial, que é um empresário individual regularmente inscrito. Regularmente inscrito aonde? Lá no RPEM, ou seja, Registro Público de Empresas Mercantis, tá? O empresário individual regularmente inscrito no RPEM, Registro Público de Empresas Mercantis, é o destinatário da norma do artigo 978, aquele que empresário casado pode, sem necessidade de outorga uxória ou outorga conjugal, qualquer que seja o rei, qualquer regime de bens, qualquer um, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real, colocar um gravame lá, tá? Então tá, o empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do artigo 978 do Código Civil, que
permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no cartório de imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação, venda ou destituição do ônus real, com a consequente averbação do ato, à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, o artigo 978 fala do empresário individual casado, tá? Para alienar ou gravar de ônus real, colocar algum gravame no bem imóvel que ele tem incorporado à empresa, tem que ter um prévio registro de autorização conjugal no cartório de imóveis. Ou seja, ele tem que ir lá no cartório de imóveis, tá? E a mulher dele assinar. Isso aí já é a parte cartorária, né? É a parte do tabelião. O tabelião vai te assessorar que quando sua mulher vai ter que assinar, o documento com certeza vai ter que assinar. Ou seja, primeiro tem que ter esse registro prévio de autorização conjugal, que a gente chama tecnicamente outorga uxória, tá? Devendo tais requisitos constar no instrumento de alienação ou instituição do ônus real. Por que você vai levar sua esposa lá? Empresário individual, o patrimônio dele é um só, né? Patrimônio da empresa, patrimônio é só um CPF. Então ele tem que ir lá com a esposa dele lá para assinar, autorizando ele se ele quiser alienar. Por quê? Imagina ele como na atividade empresarial, individual, empresarial, eu quero vender um bem aqui. Tem que ter autorização, outorga uxória, que é a autorização conjugal. Cadê minha mulher? Tem que vir no cartão. Bom, nada disso. Ele já de antemão já faz esse prévio registro de autorização conjugal no cartório de imóveis, né? Autorizo meu esposo a vender, colocar algum gravame real em relação ao imóvel tal. Ok? Por quê? Empresário individual, o patrimônio é um só, é um condomínio, tá? O empresário individual responde com todos os seus bens do empresário, ou seja, em relação à sua atividade empresária, e seu patrimônio pessoal, ou seja, particular, nas dívidas que forem contraídas no exercício da atividade empresarial, já que não existe limitação de responsabilidade para ele. Por quê? Porque o empresário, importante, empresário individual, a responsabilidade é ilimitada, ou seja, não tem limite em relação ao patrimônio da empresa. Acabou da empresa, vai direto até o bem dele, até o último bem dele, carro, casa, o que ele tiver, dinheiro em conta. Sociedade empresária e EIRELI, ou seja, empresa individual, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, há um limite. O limite é o quê? O valor patrimonial da empresa, tá? Então não se comunicam. Ok? Então tá. Onde é que eu parei? Tá. Aliás, esta ausência de limitação de responsabilidade, empresário individual responde ilimitadamente, se dá devido ao fato de o empresário individual não ter personalidade jurídica. É só o CPF. Por mais que ele tenha registrado lá, ele fez a inscrição dele lá na Receita Federal, criou um CNPJ, por mais que ele se inscreveu lá no registro público de empresa mercantil, ele não tem nenhum status de pessoa jurídica, não. Ele continua sendo pessoa física. O fato dele fazer uma inscrição na Receita Federal e ter um CNPJ, porque a questão eu te falei, vai dizer isso. Aí ele fez a inscrição na Receita Federal e teve um CNPJ. Mesmo assim, ele não é empresário. Ele não é empresário. Ele não é sociedade empresária. Ele não é pessoa jurídica. Ele continua sendo pessoa física. O fato da inscrição do empresário individual na Receita Federal é para efeito de tributos do governo arrecadar. Vai criar o que para ele? Um CNPJ. Mas CNPJ é de pessoa física. Tudo bem, mas no caso do empresário individual é só para efeito de arrecadação. O fato dele receber um número escrito CNPJ, não sei o que, não faz dele uma pessoa jurídica. Ok?
E por isso continua comunicando o bem, o patrimônio dele pessoal com o patrimônio da empresa. O meu carro e o carro da empresa. Meu amigo, empresário individual é uma coisa só. A sociedade empresária ou EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Ah, o carro da empresa é o carro da empresa e tem um CNPJ lá. Né? Ah, eu quero comprar outro carro para a empresa. A empresa vai comprar, porque ela é pessoa jurídica, vai comprar um carro, vai ser a pessoa jurídica que vai comprar. Ok. Ah, meu carro é meu carro, tá? Não é o carro da empresa. Carro da empresa é uma coisa, carro da EIRELI ou da sociedade empresária, CNPJ é diferente. CNPJ está aqui e CPF está aqui. Empresa individual é uma coisa só. Por mais que você compre carro da empresa, da empresa individual tem carro, cara, na hora de... Quando vê a ação de execução, pouco importa. Vai no teu bem ali, vai no teu patrimônio, não quer saber. Ou seja, empresário individual. Ah, eu comprei um apartamento, estou devendo e vão tomar meu apartamento e não sei o que, as multas, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, mesmo levando um apartamento, eu estou com débito, eu não tenho mais dinheiro. Tem sim a empresa. A empresa vem. Ah, agora a situação, empresário individual. Estou devendo fornecedor, não sei o que. Eu entregando toda a empresa, carro da empresa, tudo. Pô, mas ainda eu estou devendo dinheiro. Tá? Eu não tenho. Tem sim. Tem para casa. Tem teu carro. Vai ser penhorado alguma coisa. Por quê? Porque empresário individual, o bem se comunica, é um bem só, tá? É um condomínio só, empresa que você tem. Por quê? Já falamos sobre isso. O que acontece é que, nesse caso do empresário individual, a responsabilidade é ilimitada, segundo a teoria da unicidade patrimonial. Beleza? Beleza. Bom, o empresário individual responde com todos os seus bens, já falei, nas dívidas que forem contraídas no exercício da atividade empresarial. Aliás, esta ausência de limitação, ou seja, ele responde ilimitadamente, se dá devido ao fato do empresário individual não ter personalidade jurídica, diferente da pessoa física. Bom, é uma única personalidade, apesar de existir um CPF e um CNPJ. Tá? Isso é no caso da EIRELI. A EIRELI é uma única personalidade jurídica, apesar de existir um CPF e um CNPJ. Como já foi observado, essa diferenciação apenas para fins tributários. Isso tem que ficar bem claro, tá? Isso tem que ficar bem claro, tá? Por fim, é importante notar que é possível a falência do empresário individual, conforme preconiza o artigo 1º da Lei 11.101 de 2005. IPC aqui, ó. IPC. Empresário individual não é pessoa jurídica. Não é, não foi e nunca será. Empresário individual. E não tem personalidade jurídica distinta da dele, por mais que ele tenha inscrição na Receita Federal e tenha ganhado um número, que é o CNPJ, tá? Sendo assim, as obrigações contraídas para a prática da atividade empresarial poderão atingir o patrimônio que não está a ela relacionado, ou seja, patrimônio particular do empresário individual. E as dívidas particulares do empresário também poderão atingir o patrimônio usado na empresa, ou seja, vice-versa, que eu acabei de falar. Você comprou um carro financiado. Não pagou, além de levar o meu carro, levar minha casa, porque juros, correção monetária, eu não tenho mais, acabou meu dinheiro. Acabou seu dinheiro? E a empresa que você tem? Por mais que o fato gerador tenha sido um carro ou um apartamento, a partir do momento que seu patrimônio pessoal não abarca, não consegue deixar adimplir a sua dívida, quitar a sua dívida, vai lá no patrimônio da empresa. Ao contrário, vice-versa. A empresa, um monte de fornecedor. Fez um monte de fornecedor, está devendo 1 milhão de fornecedor. Eu vendi a empresa, vendi carro, vendi imóvel, vendi tudo que tem na empresa, aí não tem mais dinheiro agora. Tem sim. Vai na sua casa, vai na sua conta bancária, vai vender seu carro, alguma coisa. Por quê? Porque é uma coisa só. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro. Por quê? Porque nosso próximo assunto vai ser sobre EIRELI. Empresa individual com uma única pessoa de responsabilidade limitada. O que as pessoas sentem dificuldade é porque são vários detalhes e se você for agregando conhecimento, agregando matéria, se for de conhecimento superficial, não adianta, não vai ter sucesso. Vai atrapalhar.
Então você tem que aprender cada conceito. Ah, característica, como já tem no canal, característica. Ah, introdução ao direito comercial. Ah, tá, beleza. Como é que surgiu o direito comercial? Atos de comércio, né? Primeiro veio o escambo. A primeira coisa, escambo, não tinha moeda. Excesso. Excesso de arroz, vou trocar esse meu excesso com aquela pessoa que tem um excesso de feijão. Beleza, daí, mas daqui a pouco já não deu mais. Porque aquela pessoa já não aceitou o meu feijão, eu não aceitei o arroz dele. Ah, vi a moeda. Aí da moeda, opa, já melhorou, porque aí eu vou comprar o que eu quiser. Eu vendo o meu excesso, tenho uma moeda, vendo, recebo uma moeda e vou comprar aquilo que eu quero. Então, já começou a melhorar. Aí vem os atos de comércio, pererê, napoleônico, influenciou bastante. Depois veio a empresa, né? Com a teoria italiana. Então nós estamos, você tem que saber passo a passo. Falamos de quem? Falamos falamos do empresário, de uma forma geral. Né? Aí depois passamos para quê? Empresário individual. Agora nós estamos para EIRELI, né? Até porque no empresário individual nós tratamos dos prós e contras. Empresário individual é uma coisa só, é um CPF só, pessoa física. O meu patrimônio está desprotegido, porque se eu dever, se a empresa dever, pode atingir o meu patrimônio pessoal. Se eu fizer uma dívida pessoal, sem ser da empresa, e não conseguir quitar, pode atingir minha empresa. Então, empresário individual é arriscado, né? Eu sou sozinho, não preciso de nenhum sócio, mas, poxa, é desprotegido. Ah, mas a EIRELI já me dá uma situação diferente. Porque eu vou criar uma empresa individual, uma só pessoa, de responsabilidade limitada, ou seja, o patrimônio da empresa é um, o patrimônio pessoal é outro, e um não se comunica com o outro. Ah, já me dá mais uma segurança, já que eu não quero ter sócio, né? Eu quero tocar uma empresa sozinho, pô, EIRELI, que é o tema do nosso próximo assunto. Reveja, leia a doutrina, ok? Muita coisa está no Código Civil, você vai ter que ter, de repente, um Código Civil comentado, para te dar uma luz. Todo tipo de informação é para agregar e para clarear o seu senso crítico, para que você chegue na prova segura, dominando o assunto. Essa é a intenção. Às vezes a gente que já leu um pouco desse assunto, não consegue imaginar a dúvida das pessoas. Então a gente fala assim com uma propriedade, né? Pô, mas, cara, quer dizer, porque como não é aula, né? Um estudo em conjunto aqui, internet, tal, YouTube. Na aula é melhor, você faz uma pergunta, a pessoa responde, pela resposta você sabe, pô, a pessoa entendeu ou não entendeu. Então a gente tenta aqui fazer melhor, tanto é que são várias fontes de estudo, né? Porque a intenção é poder elucidar o máximo possível, ok? Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre EIRELI. Sucesso, um abraço, tamo junto e misturado.